Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Vladimir Prates e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente importante para quem trabalha com análise de dados, com ciência de dados, que é limpeza de dados. E para isso a gente vai utilizar a linguagem R, especificamente um pacote chamado Janitor. Vou mostrar aqui para você o material então que eu preparei. Um breve resuminho antes de a gente entrar no tema, no conteúdo do vídeo, o que você encontra neste tipo de aula, de vídeo que você está visualizando aqui, que tem alguns outros também aqui no canal. São aulas curtas e objetivas e também os vídeos neste formato eles estão, o código, né, utilizado para criar aí o material para os vídeos neste formato estão neste repositório público no GitHub, tá bom? Vamos começar então, falando sobre limpeza de dados no R. A gente não precisa fazer muita introdução para explicar a importância de trabalhar com limpeza de dados. Tem algumas estimativas que dizem que cerca de 70% até 80% do trabalho de um cientista de dados e também de um analista de dados está associado com tarefas de limpeza e de transformação de dados. Então é muito bonito você olhar um gráfico legal ou você olhar um modelo de machine learning bem estimado, que trabalha bem, é muito glamuroso, digamos assim, mas a maior parte do tempo dedicado ali para desenvolver estes tipos de ferramentas, aí, seja um gráfico ou algum modelo, foi ocupado com limpeza de dados e com transformação de dados, sem dúvida alguma. Tá? Então, por isso que é muito importante prestar atenção neste processo e nesta parte do processo que é a limpeza de dados. O R possui diversos pacotes para isso, ele é muito bom com essas tarefas aí de manipulação de dados. Eu, inclusive, particularmente uso muito funções do próprio Tidyverse e às vezes, quando eu me aperto um pouquinho, crio as próprias funções, tá? Mas é muito legal usar esse pacote, a gente vai falar um pouquinho dele no outro slide. Ainda de forma geral, essa questão de trabalhar com limpeza de dados, né, facilita todo o processo e garante a confiabilidade, consistência da análise que está sendo realizada. O pacote que a gente vai mostrar aqui, que eu vou mostrar para você, é o Janitor, e ele vai estar associado mais aí com o analista, o cientista de dados de um nível do iniciante para intermediário no assunto aí de linguagem R, tá? Porque em alguns casos mais avançados, como eu mencionei, você acaba caindo em situações que vale mais a pena você criar funções específicas para atender os casos específicos de análise que você está trabalhando. Mas o Janitor, ele trabalha muito bem também em conjunto com as funções do Tidyverse, também trabalha muito bem com o Pipe, tá? Inclusive, se você não sabe o que isso significa, o que é esse operador aqui da linguagem R, tem um vídeo aqui do canal, neste mesmo formato de aulas curtas aqui, que fala especificamente sobre este operador. Então você pode dar uma olhadinha neste vídeo. Algumas das funções que a gente vai trabalhar aqui neste vídeo, então fique até o final para conseguir pegar todas elas, é a questão de formatar nomes de colunas de uma forma que segue padrões, que segue boas práticas. A gente também vai trabalhar com uma função do Janitor que permite a contagem rápida de combinações de variáveis e também a gente vai ver algumas funções que são bem legais para apagar registros duplicados, tá? Seja esses registros aí em linhas, tá? Então, vai ter... E também em colunas, né? A gente vai ver algumas funções bem legais para esse tipo de situação. Vamos lá para a primeira função, então. A primeira função é o Clean Names. Essa função ela ajusta o nome de colunas com problemas de formatação. É bem comum, tá? Pegar esses tipos de colunas aqui, que a gente chama... Essa aqui não é exatamente, mas tem a Camel Case, né? Que seria você utilizar a cada nova palavra uma letra maiúscula. Às vezes o pessoal usa esse formato de Camel Case, que não é exatamente esse, mas tem formatos assim que não tem padrão nenhum, que são bem comuns também, tem nomes com espaço, tá? Letras maiúsculas, letras minúsculas,
Então, o que, que é recomendado? De forma geral, eu, pelo menos, tenho trabalhado assim, né, nas equipes aí com as quais eu trabalhei ao longo dos últimos anos. E por padrão, a gente praticamente sempre usa esse tipo de padrão aqui, que é caixa baixa, letra minúscula e um underscore, um underline, para separar o que seriam os espaços em branco, tá? Então, camel case a gente não usa também, porque o camel case ele não tem o espaço, não tem o underline, né? Ele bota uma letra maiúscula a cada novo espaço, mas assim também eu particularmente não gosto muito. E acho que essa aqui é uma melhor dica, tá? Então, se você simplesmente você tem um data frame, tá? Com nomes ruins, por exemplo, com esses nomes aqui. Se você simplesmente utilizar a função clean names do janitor, ele já vai renomear para este formato aqui que segue as boas práticas, beleza? Chegando aqui então na nossa segunda função, que é o getDups. Essa função ela é muito bacana e muito útil porque ela encontra duplicados dado uma combinação de colunas que você fornece no input. Como assim? Nesse caso, o meu primeiro parâmetro aqui é o mtcars, que é o dado, tá? Inclusive, quando a gente fala que uma função ela vai trabalhar legal com o tidyverse, um dos requisitos aí é que o primeiro argumento dela é sempre o dado, porque aí você coloca o pipe antes e você não precisa colocar o dado quando essa função ela é chamada depois do pipe. Tá? Eu poderia colocar mtcars, pipe, getDups, abre parênteses, mpg, hp e os outros nomes, tá bom? Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou mandando então essa função procurar dentro do conjunto de dados mtcars quais são os registros que são iguais, mas não iguais para tudo, iguais apenas para estas colunas mpg e hp. Então isso é muito útil no dia a dia de quem trabalha com análise de dados, tá? É bem interessante mesmo e bastante útil essa função. No caso aqui, o resultado que trouxe, ele traz também igual para algumas outras colunas, tá? Mas não necessariamente, como essa CYL ou DISP, tá? Eles são iguais, até essas 4 primeiras colunas aqui, dá para ver que os dois registros são iguais, mas é coincidência, tá? Porque a gente está procurando apenas os registros duplicados em MPG e HP. Você pode ver que tem alguns valores em outras colunas que são diferentes, tá bom? Tem essa outra função, indo para a nossa terceira função de limpeza de dados, que é o table, não sei a pronúncia. Essa função ela apresenta contagens rápidas dos dados e também é compatível com o pipe, né? Tá? E aí, aqui já está nesse outro formato, né? Usando o pipe que eu estava mencionando aqui no slide anterior. Olha só, a mesma coisa se você usar essa função com mtcars e aí coloca os parâmetros dela, que são os nomes das colunas, ou você chamar ela assim com o pipe, tá? O que ela quer dizer aqui? Ela tá trazendo uma tabelinha resumo, tá? Contando as combinações de variáveis. Vamos tentar interpretar este resultado aqui para ficar mais claro para você. Ele está olhando para essa coluna CYL, que é de cilindros, né? Quantidade de cilindros. Eu não entendo muito de carro, então não vou saber argumentar na parte técnica. É um dataset de carros, né? Esse MTCars. Mas vamos lá. Temos esses 3 valores distintos desta variável neste conjunto de dados, que é 4, 6 e 8, tá? Então, essa primeira coluna 4, 6 e 8 são os valores únicos distintos desta coluna de cilindros. E para a coluna gear, que é a segunda coluna aqui da função, a gente tem esses 3 valores distintos, que é o 3, 4 e 5. Gear, no caso, é o número de marchas, tá? Então, digamos que a gente tem aqui um carro com 4 marchas e 6 cilindros, a gente tem 4 ocorrências desta situação. Então é muito legal essa função para combinar aí variáveis categóricas e olhar as contagens, tá? Tentar encontrar padrões dentro de combinações de variáveis categóricas. Para variáveis numéricas, por exemplo, a gente pode usar uma matriz de correlação para fazer assim um entendimento parecido de onde estão aí as maiores concentrações. Mas para variáveis categóricas,
uma das possibilidades é de você analisar padrões, tentar encontrar padrões entre as relações de mais de uma variável categórica, justamente fazendo tabelinhas de frequência deste tipo aqui, tá bom? Temos aqui um caso também de 4 marchas com 8 cilindros, que não existe, não temos nada na tabela nesta situação aqui. Então, são alguns pequenos resultados aí que a gente tem com este exemplo aqui bastante simples, tá bom? Indo para essa outra função aqui, compare df calls, essa é muito legal. Ela compara colunas e apresenta os tipos diferentes. Então, eu tentei abrir um pouquinho mais o exemplo aqui, tá? A gente está definindo aqui o primeiro data frame. Eu chamo de table, eu uso table porque o table, quando ele printa data frame e table são formatos para você armazenar dados no R, para quem não sabe. O data frame é mais antigo, o table é mais novo, mais moderno, faz parte aí da família do Tidyverse. E o legal é que quando você printa um table, ele já mostra algumas coisas como a numeração das linhas aqui e também o tipo, tá, de cada coluna. Então a coluna A é um inteiro e a coluna B é um character, tá? Um string ou texto. Então esses são os tipos. Esse é o meu df1. Se eu colocasse um data.frame, tá, que é a função mais antiga do R, ia funcionar do mesmo jeito, tá? Só usei o table para funcionar melhor nessa questão do print. O DataFrame 2, ele está fazendo a mesma coisa, só que ele está dando um fator aí para a coluna B, tá? Ele está colocando um fator. Então, médio, pequeno e grande agora não vai ser um vetor de character, vai ser um fator. Olha só aqui. Ele mostrou como factor. E antes ele estava mostrando a coluna B como character. E também no DF2 a gente está trazendo uma coluna a mais que não tinha antes. Que é uma coluna C com uma constante 0, tá bom? E vamos olhar também o DF3, o DF, né? O pessoal do R usa muito DF de data frame, tem esse legado aí, por isso que eu estou usando esses nomes de objetos, DF. Qual a diferença dele? Basicamente, os valores são diferentes do DF1, tá? Mas os tipos são iguais, tá bom? Então essa nossa função, ela deve capturar que esse nosso DF2 ele é diferente dos demais. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só o resultado que ele me trouxe, tá? Quando eu apliquei aqui esta função compare df calls, eu estou procurando o que é o mismatch, né? Ou seja, o que não bate, o que é diferente, tá bom? E aqui eu tô. Depois você pode testar aí no seu R essas outras opções, tá? Que é o all e o match, tá? Aí você vai ter outros resultados, mas aqui a gente está querendo trazer aquilo que é diferente, tá bom? Então, o que é diferente? A coluna 1, perdão, o dataset 1, dataframe 1 e o dataframe 3, eles têm character na coluna B e NA na coluna C. Por que NA? Porque ela não existe, tá? A coluna C não existe no dataframe 1 e no dataframe 3. São dataframes iguais em termos de tipo, o 1 e 3 muda os valores, tá? Tem um médio aqui que não tem no 1, pequeno no 1 que não tem no 3, mas em termos de tipo é igual, ó, inteiro e character, comparando os dois, tá bom? O diferentão aqui é o 2, que ele tem um tipo fator, na coluna B, enquanto no DF1 e 3 é character, e também ele tem uma coluna C que é do tipo numeric, tá? Double ou numeric no R. Isso aqui é muito massa também para você comparar aí a estrutura de tabelas aí de dados dentro da linguagem R. Temos aí uma derivação dessa mesma função que faz a mesma comparação que a função anterior, só que ela vai retornar um verdadeiro ou falso. Então ela retorna um operador lógico. Então, se você tiver alguma diferença mínima entre essas diversas tabelas aí, diversos data frames que você colocar dentro dessa função comparativa, ele vai retornar apenas um valor lógico dizendo se tem diferença ou não, se é igual ou não, né? No caso, ele está retornando false, dizendo que tem coisa diferente aí, tá bom? E o detalhe a gente já viu nessa função anterior aqui, nesse print aqui, nesse resultado, a
a gente consegue ver o detalhamento. Temos ainda essa função aqui do Janitor, que é o Remove Empty. Tem um textinho aqui faltando. Ela remove colunas 100% vazias, ou seja, colunas que têm 100% NA, né? Não tem valores. Tem aqui um caso de uso, né? Às vezes você importa aí arquivos de Excel ou algum código legado aí que você utiliza que importa algumas colunas vazias de planilhas de Excel, por exemplo, né? Então você pode facilmente remover essas colunas 100% vazias com essa função. Estou criando aqui uma table chamada de IDF para esse slide aqui, que tem variável 2, chamei de V2 aqui, com valores 100% NAs, tá? E coloquei alguns valores NAs espalhados em outras variáveis. E qual que é a ideia? A ideia é ver se a gente consegue remover essa coluna 2, variável 2 aqui, que ela é a única 100% NA. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Então aqui nesse slide eu estou só te mostrando como que fica esse table que eu criei, tá? A única que é 100% NA é a V2. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide, a aplicação dessa função. Aplicando essa função Remove Empty, você consegue escolher se você quer para rows ou calls, tá? Rows para linhas e calls para colunas, ou ambos. Então, se você quer excluir as colunas 100% vazias ou linhas 100% vazias, tá? Isso aqui é muito importante porque nem sempre o NA é um problema, tá? Às vezes o NA ele é parte da característica do dado. Então, é papel aí do analista de dados, do cientista de dados, ter esse entendimento de negócio se para aquele dataset em questão que você está trabalhando, o NA, né, o dado faltante, ele de fato é um problema ou não. Mas dito que a gente quer, nesse caso aqui, remover as colunas e linhas vazias, a gente está dando uma limpa geral aí no dataset, tá? E tirou a coluna V2, né? E pelo jeito tinha algumas linhas vazias também, olha, vamos ver. Tinha a linha 2, olha, ela era 100% vazia também, tá? Então, aqui com esse nosso... com a ajuda aqui do Janitor, do Remove Empty, a gente removeu e deu uma limpada bem legal aqui nessa tabela de dados. Temos ainda uma outra situação, que é quando a gente tem colunas com valores constantes, tá? Por exemplo, aqui a gente criou uma tabela, não, uma table, que tem country como Brasil, 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 ou estado, né? São Paulo, São Paulo, São Paulo. E digamos que a gente quer eliminar essas colunas que são iguais, porque de fato essas colunas que não têm alterações, elas acabam às vezes sendo problema, e, dependendo do que você vai fazer, né? Elas acabam prejudicando. Se você está colocando essas variáveis como input de um modelo de machine learning, por exemplo, geralmente é ruim, né? Para não dizer em 100% dos casos, é ruim você colocar colunas constantes. Então, via de regra, você não utiliza essas colunas. Então, uma boa forma de remover isso de uma forma bem simples e rápida é utilizando essa função do Janitor Remove Constant. Aqui, então, aqui o exemplo aqui, removendo, então, as colunas Country e State, né? Aqui, ó, removeu. Country e State não tem mais. Beleza? Bom, era isso, né, que a gente tinha preparado. Na leitura complementar tem aqui o link que para você agora aparece aqui no vídeo só um texto, mas vou deixar aqui os links na descrição, que é questão aí da documentação do pacote. Você também consegue acessar essa mesma documentação no R com o uso de ponto de interrogação e o nome da função. Ele traz no help ali todos os parâmetros que você pode usar. Inclusive tem parâmetros que a gente não falou aqui para o vídeo não ficar muito longo. E aí você pode ver esses parâmetros a mais que tem e brincar aí com dados de exemplo, criar dados como a gente fez aqui nos slides, tá bom? E incorporar, né? O mais importante, incorporar essas ferramentas aí que a gente passou no seu dia a dia de análise de dados, tá bom? Com isso, então, eu agradeço. Eu agradeço, então, você que ficou até o final deste vídeo, né? Que acompanhou essas dicas. Se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo e até a próxima!